Então, estamos aqui reunidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo para aprendermos um pouco mais sobre ligação de alma, ligação espiritual, ligação financeira, aliança, em resumo. Durante muito tempo acreditou-se que quando se entrava debaixo de uma autoridade espiritual, haveria apenas uma ligação espiritual. Mas não, vai muito além disso. Há uma ligação física, há uma ligação emocional, a alma, há uma ligação financeira e há a ligação espiritual. Por se acreditar que só havia uma ligação espiritual, achava-se que só o fato de sair debaixo da bênção já tinha anulado tudo. Mas não. Permanece ligado emocionalmente, permanece ligado financeiramente e permanece só desses dois, exatamente. Só financeiramente e emocionalmente. Porque fisicamente não está mais, porque foi para uma outra denominação, e espiritualmente houve a liberação. Né? E esse caso acontece quando se pede a bênção. E quando não se pede, simplesmente abandona, vai para um outro ministério, sai do lugar e vai para o outro. Não é? Continua ligado espiritualmente. Certo? Eu vou contar aqui um testemunho que chegou para mim de um pastor. O pastor, ele tinha uma ovelha. Essa ovelha estava sofrendo ataques contínuos. Ataques contínuos, e ele não sabia. E ela já estava lá há algum tempo na igreja dele. Certo? Até que um dia ela não suportou mais tantos ataques espirituais e foi perguntar para Deus o que estava acontecendo. Ô Deus, pai, eu cumpro os princípios, eu faço tudo que tem que ser feito, eu congrego, eu honro as minhas autoridades espirituais. O que está acontecendo? Aí o Senhor mostrou para ela. Falou, você não faz parte desse ministério. Ela disse, como assim eu não faço parte desse ministério? Falei, não, você é apenas visitante, você não é membro. Como assim? Já faziam anos que ela estava lá. Aí o Senhor falou, o pastor, o anjo da igreja não lhe recebeu. E ela despertou, né, aquele sonho, e depois combinou direitinho e marcou um gabinete com o pastor. Falou, pastor, está acontecendo isso, eu tive um sonho assim, 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 Deus falou para mim isso. Na hora ele falou, minha irmã, me perdoe, porque eu me esqueci de orar, lhe ligando ao nosso ministério. E aí, quando ele orou, ligando ela passou a ser membro do ministério dele. Até então, ela estava sem nenhum ministério. Por isso que o inimigo atacava ela continuamente, porque ela estava sem uma cobertura espiritual. Então, através desse testemunho, nós vemos claramente o quão importante e o quão poderoso é uma ligação espiritual. Né? Porque quando ela se ligou espiritualmente, ela se ligou emocionalmente, financeiramente e fisicamente. Ela estava ali fisicamente, mas não tinha sido ligada espiritualmente. Porque o princípio é este: tudo parte do espiritual para o natural. Tudo parte do espiritual para o natural. Amém? Quando há um desligamento espiritual para ir desligando nos demais. O nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Há um fundamento que eu quero chamar de mistério do como isso ocorre e do porquê isso ocorre. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, está registrado a criação do homem, a criação da humanidade. A palavra de Deus diz, lá no verso 26, e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra aqui, homem, no original hebraico, se escreve Adam, que é Adão. Tá? E Adão não era o marido de Eva, da mulher. Ok?
Já já nós iremos entender isso. E que eles tenham um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Vejam, o Senhor fala aqui, façamos um homem. E aqui ele segue dizendo, e que eles, no plural, tenham. Como assim? Um homem e depois eles tenham domínio. O verso 27 explica, ó, assim Deus criou o homem, a mesma palavra, Adão, a sua própria imagem, vírgula, a imagem de Deus o criou, ponto e vírgula, macho e fêmea, ele os criou. Então Adão não era o homem. Adão era um homem junto com a mulher. A humanidade. Por isso que é eles. Unidade. Unidade, exatamente. Por isso que é imagem e semelhança de Deus. O Pai é o Pai, Deus é Pai, Verbo e Espírito. E eles vivem em unidade. É um Deus. Um Deus. Não são deuses. Não são três deuses. É importante entendermos a Trindade. É um Deus só que se divide em três essências. Três emanações, podemos chamar dessa forma. E é tão maravilhoso que a própria natureza expressa essa realidade. Por um exemplo, uma manga. Vocês conhecem manga? Amém. É uma manga, mas a manga tem casca. Tem polpa. Tem caroço. É uma manga. Mas ela tem três emanações distintas: a casca, a polpa e o caroço. O ovo. Um ovo. Quebro, tem casca, tem clara e tem a gema, que é o núcleo. Não é? É um ovo só, mas tem três emanações diferentes. Da mesma forma é Deus. É um só Deus. Mas eles vivem em unidade. Unidade. Como a manga, unidade, e como o ovo. O ovo não é só a clara. Ai, Deus, eu vou falar. O ovo não é só a gema. O ovo não é só a casca. Quando estão unidos, é o ovo. Da mesma forma, quando o macho, que no hebraico é ish, e a fêmea, que é ishá, estavam em unidade, esses eram Adão. Esse era Adão. Amém? É por isso que lá em Gênesis capítulo 2, verso 21, Deus já havia no verso 7 do mesmo capítulo formado o corpo natural do macho, Ish, do pó da terra. E até então só existia ele. E por que Deus chama ele de Adão? Ali aparece a palavra Adão. Porque dentro dele estava quem? Isha, a fêmea. Eles ainda estavam unidos, ainda eram um só. Mas, aqui no verso 21, Deus faz este homem Adão dormir. Uma quase morte. Tá? E ele dormiu, e Deus tomou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez uma mulher e a levou ao homem. A partir deste momento, Adão, ele ficou incompleto. Houve uma separação. E como essa separação, ela viria ser revertida de novo, tornando-se uma unidade. Verso 23. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher,
porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só. Aleluia. Unidade de novo. Unidade de novo. Adão de novo. Glória a Deus. E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Louvado seja Deus. Nossa, laço de alma é perigosíssimo. Demais. Muito forte. Gente, laço de alma vai muito além do que nós imaginamos. Tá? Você sabia que tem pessoas que têm laço de alma com animais? Sabia ou não que é possível? Animais são almas viventes. Eles têm alma. Mas como? Como? Pessoas que têm carinho por animal ou pessoas que... Tem dois níveis. Tem o nível do carinho, né, ali o apego emocional, e tem o nível sexual. Certo? Quando eu vi isso, eu falei, uau, agora eu estou entendendo muitas coisas. E o que nós vemos muito hoje são laços de alma com animais, com pets. Pessoas que não conseguem mais viver se o animal morrer. Da mesma forma, tem animais que, quando os seus donos saem, vão embora, eles adoecem e chegam até a morrer, se não ouvirem a voz do dono. Laço de alma, gente. Isso é pecado. Ocorrem laços de almas também quando há uma amizade também, em amizades. Tá? Em nome de Jesus vai ser tudo quebrado hoje. Amém. E ocorre também no quesito liderança e liderado. Ocorre. Há um laço de alma. Tá? Vai muito além do que uma relação sexual. Então, acreditava-se que somente através da relação sexual havia uma ligação. Não. A convivência, gente, gera laços. Por isso, muita doença mental, então, depressão e tantas coisas. Exatamente. Mistura demais. Sim. Nós temos um corpo espiritual, um corpo emocional e um corpo natural. Ok? Nós estamos continuamente liberando energias e recebendo energias. E é nesse liberar e receber que ocorre a unidade, que ocorre a ligação. Nós chamamos essas energias de frequências. Quando passamos a conviver bastante com uma pessoa, nós e aquela pessoa entramos na mesma frequência. E acontece exatamente no casamento, ocorre nas amizades e ocorre dentro do ministério, quesito de paternidade espiritual. Quem já percebeu que quando um homem casa com uma mulher e ambos começam a conviver, ambos acabam adotando características semelhantes, né? Ficam parecidos. E às vezes é tão forte que ela pensa algo e ele já está fazendo. Ele deseja algo e ela já está trazendo para ele. É uma ligação. Uma ligação. E ocorre nesses 4 níveis: espiritual, financeiro, emocional e físico. Da mesma forma, amizade. Por que os jovens de hoje eles estão tão influenciáveis? Se tem boas companhias, como vai ser o comportamento? Se tem as más companhias, como vai ser o comportamento? Não é? O inimigo ele tem trazido o quê? Más companhias.
Aí aquele jovem, aquele adolescente que tinha um comportamento íntegro, bacana, dentro de casa, começa a manifestar um comportamento que não era dele. O que aconteceu? Entrou na frequência da má companhia. Entendeu? Quem já percebeu que quando há um relacionamento próximo, né, com a liderança, o marido vai adquirindo características do pastor e a esposa características da pastora. Até no jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de ministrar, se são ministras. Ligação, laços. Certo? Porque nós fomos, em nossa essência, gerados para isso. Adão não era um ser sozinho. Não era apenas o homem. Adão era o homem e a mulher. E dentro de Adão estava toda a humanidade. A Bíblia chama de os lombos, né? Lá em Hebreus fala dos lombos de Abraão, que Abraão, quando ele dizimou na vida de Melquisedeque, o sacerdote rei de Salém, toda a sua descendência também havia dizimado. Porque estavam nos lombos de Abraão. Então há essa ligação. E nós chamamos de o mistério. E da mesma forma que a mulher estava dentro do homem, aqui em Efésios capítulo 5, do verso 21 ao 33, traz aqui um outro mistério que está intimamente ligado a este, dizendo o seguinte: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Esposas, submetam-se aos seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, obrigado, Jesus, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, amem suas esposas, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. O Senhor está liberando revelação aqui. Obrigado, Jesus. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula ou ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Semelhante, né? Ao que lemos lá em Gênesis. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Verso 32. Este é um grande mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa reverencie seu marido. Mistério. Da mesma forma que a mulher estava dentro do homem, nós estávamos dentro de Cristo. Quando o lado do Senhor foi transpassado, dali jorrou água e sangue. Ali nasceu a igreja de Jesus, o corpo de Jesus. Este corpo está intimamente ligado, misticamente, por membros. Cada membro compactado forma o corpo de Cristo. Uma ligação, um laço. Isso é tremendo, isso é forte demais. Isso é poderoso.